Bora para mais um vídeo aqui no canal. É isso aí. Vamos voltar e, como eu falei para vocês, vamos tentar aos poucos aí voltando ao ritmo de gravações todos os dias, né não? Então bora comigo e vem acompanhar comigo mais um vídeo desse canalzinho que vos fala, beleza? Vambora. Meus amigos, vamos falar, né? Primeiro, obviamente, aí vamos tentar iniciar com algumas notícias e depois falar do que está acontecendo. Obviamente, nossa prioridade é o Campeonato Paulista, né? E tem bastante coisa pra gente trocar ideia hoje. Vamos começar falando de um assunto que tá bombando aí esses dias. Eu tenho certeza que tá todo mundo muito curioso para saber como vai se suceder a história aí de Lucas Paquetá no Flamengo, né? O Flamengo e o West Ham estão se aproximando de um possível acordo, tá? Pelo que eu vi aqui, a história seria a seguinte: o West Ham faria a venda para o Flamengo aí na casa dos 35 milhões de euros, uma quantia exorbitante, mas o Paquetá vale isso, você não acha? Então seriam 35 milhões de euros do Paquetá ali transferido para o Flamengo, porém com um adendo. O Paquetá fica por empréstimo até o final da temporada, ou seja, no meio do ano, no West Ham, para tentar ajudar o time a fugir do rebaixamento. O West Ham, nesse momento, tá na luta aí contra o rebaixamento, né? Não vive uma boa situação, faz tempo que o time não ganha. O Nuno Espírito Santo aí, ele disse que considera o Paquetá um jogador fundamental para ele na temporada e até o final da temporada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como tá a tabela da Premier League e ver como tá a situação do West Ham. Mas a ideia seria essa, tá? A ideia realmente seria vender o Paquetá por esse valor, mas manter por empréstimo no West Ham até pelo menos o final da temporada para ele ajudar o time a fugir do rebaixamento. Nesse momento, o West Ham é o 18º colocado do campeonato, mas está a 7 pontos do 17º, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que nesse instante é o Nottingham Forest, rapaziada. São 3 times que caem na Premier League. Então parece que seria o acerto aí, né? A rapaziada do West Ham ficaria com o Paquetá até o final da temporada deles, mas ele seria jogador do Flamengo. E até que faz sentido em alguns aspectos, tá? O West Ham pagaria, obviamente, os salários nesse período, mas o Flamengo tem time, e muito time, para ter um time para fazer com que a equipe do Flamengo vá muito bem nesse primeiro semestre, mesmo sem o Paquetá, né? O Flamengo tem um time sensacional com muitas opções de elenco. E mesmo se o Paquetá com certeza faria essa primeira parte da temporada muito bem. E o Paquetá chegaria no momento crucial, que seria ali na parte mais aguda, tanto de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, né? Depois da Copa do Mundo. Então, não é algo impossível se for para facilitar uma possível transferência, porque nesse momento quem tem o poder da decisão é o time inglês, que pode fechar ali, bater o pé e dizer que não vai de jeito nenhum liberar o Lucas Paquetá pro Flamengo, tá? Então tem tudo isso aí para pensar pro jogador ir ou não para a equipe do Flamengo, né? E outro jogador que pode estar saindo numa movimentação de Brasil e Inglaterra, mas é o contrário, é o Ryan, atacante do Vasco, considerado a revelação do Campeonato Brasileiro nessa temporada, né? Baita jogador o Ryan, que tá aí sendo negociado talvez com o Bournemouth, clube aí inglês que tá fazendo uma belíssima temporada da Premier League, tá? Nesse momento, mentira, né? Eu errei aqui. O Bournemouth que tá nesse momento em 15º na Premier League, então não tá tão bem, mas tá ali na briga para permanecer na primeira divisão. Fechou? Acho que de notícias são essas as mais interessantes, né? Vamos aqui trocar uma ideia do que tá rolando nesse momento na rodada do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Paulista, primeiramente, né? A gente tá tendo o Corinthians perdendo pro time do RB Bragantino. O jogo tá sendo lá em Bragança Paulista. O Corinthians tá perdendo o jogo. E é bem verdade que o Bragantino vem sendo uma pedra no sapato do Timão já há um tempo, né? Se você pegar o retrospecto recente das duas equipes, tanto em Bragança quanto na Neoquímica Arena, o Bragantino vem dando mais sorte do que o Corinthians nesses confrontos, né? Então, esse jogo de hoje tá dando Bragantino. Ontem a gente teve o Santos e o Palmeiras se enfrentando no Clássico da Saudade, né? Deu Palmeiras aí, vitória importante do Verdão, Palmeiras que veio com um time misto. Vitor Roque entrou em campo, o Gabigol foi com o que de melhor tinha, né? Não tem o Neymar ainda, que tá se recuperando daquela cirurgia no joelho que ele fez. Mas o Santos que me passa uma hora mais otimista essa temporada, não sei qual a percepção de vocês, né? Mas pra mim, o Santos passa realmente mais otimismo do que a gente tinha na temporada passada no Peixão. E hoje a gente tem o São Paulo, né? O tricolor paulista recebe a equipe do São Bernardo, que estreou no Campeonato Paulista metendo uma senhora goleada. Meteu 4-0.
Claro que uma primeira rodada de Paulista, o adversário também não era lá essas coisas, né? Mas o time do São Bernardo conseguiu vencer por 4-0, fez uma grande atuação e hoje vai para o Morumbi enfrentar o São Paulo. O Tricolor que vive um momento péssimo, né? O São Paulo está num momento de político horroroso e começou muito mal o Campeonato Paulista, né? Foi goleado pelo Mirassol por 3-0, jogando nada. O segundo tempo o São Paulo foi até um pouquinho melhor do que o primeiro, mas ainda assim muito abaixo aí do nível. O São Paulo passa a sensação de que não vai brigar pelas realmente pela classificação na fase final do Paulistão essa temporada. Pelo menos é a sensação que eu tenho. Hoje, claro, o São Paulo pode dar um chutinho pro lado na crise que tá rondando o clube, né? A situação do Júlio Casares e tudo mais, denúncia de corrupção. São várias e várias histórias acontecendo no São Paulo fora de campo. E hoje o São Paulo tem aí algo para respirar um pouco melhor, porque tem a volta do atacante Jonathan Calleri. E para o torcedor do São Paulo, eu tenho certeza que isso é muito importante. Alguns torcedores podem questionar porque o Calleri não tem números tão fortes, né? Gols, assistências, participações diretas em gol, mas é um cara que faz gols muito importantes para o São Paulo e tem uma presença diária, ele dificulta a vida do zagueiro adversário demais. Isso, obviamente, dá muito espaço para jogadores que vêm de trás. Então, com certeza, uma volta sensacional que dá para o torcedor do São Paulo um pouco mais de alívio para um torcedor que tá sofrendo aí desde a temporada passada demais, né? Não, rapaziada? Bom, é isso aí. Por hoje é só. A gente tá voltando. Vou tentar amanhã fazer vídeo pra gente continuar na nossa sequência de todos os dias um vídeo novo por aqui nesse canalzinho, belezinha? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa aquele like pra fortalecer e não esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!